Olá pessoal, bem-vindos ao curso Física Moderna 1. Nessa aula nós daremos continuidade à discussão sobre a radiação de corpo negro. Então, como nós vimos na última aula, a distribuição espectral R em função de lambda de um corpo negro pode ser escrita como sendo R igual a C sobre 4, C é a velocidade da luz, vezes U de lambda. E nossa intenção era descobrir qual o valor desse U de lambda, que é uma fração da densidade de energia para um determinado comprimento de onda, que varia entre lambda e lambda mais d lambda. Nós, na última aula, chegamos até esse valor aqui, que corresponde ao número de modos por unidade de volume que está contido em um comprimento de onda que está entre lambda e lambda mais d lambda. Então, n lambda, que é esse número de modos por unidade de volume, é igual a 8π sobre lambda a quarta. Para descobrir o valor de U, nós temos que multiplicar esse valor de n pela energia de cada modo de oscilação. Então, o que nós temos que fazer agora é descobrir qual energia nós temos por modo de oscilação da radiação eletromagnética. A energia média de um oscilador harmônico simples, que é equivalente ao nosso caso aqui das ondas eletromagnéticas, ela pode ser calculada através de uma função chamada função de distribuição de Boltzmann. Então, essa função de distribuição ela nos diz o seguinte, que a fração de energia, Fe, ou a função de distribuição de Boltzmann, né, é igual a uma amplitude que multiplica E elevado à energia dividido por kT. Esse K aqui é a chamada constante de Boltzmann e T é a temperatura em Kelvin. Então, A é uma constante. Essa função de distribuição é a fração dos osciladores que tem energia compreendida entre e E mais dE. K, como eu falei, é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Então, se a gente soma todas as frações de energia Fe, esse resultado deve ser igual à unidade. Portanto, se a gente fizer uma integração aqui, como do ponto de vista clássico, e é importante a gente deixar claro agora que nós estamos fazendo o cálculo do ponto de vista da física clássica. Então, esse cálculo, a partir da física clássica, que nos diz que qualquer energia é possível para esses modos de oscilação. Então, se nós integrarmos aqui de 0 a infinito de todas as frações de energia, Fe e dE, o resultado que eu vou obter tem que ser igual a 1, ou seja, 100%. O que eu estou dizendo aqui é que se eu somo todas as frações de energia de todo oscilador, a soma de todas as frações tem que dar igual a 100%, tem que dar igual à unidade. Portanto, substituindo aqui o valor de Fe, da função de distribuição de Boltzmann, é fácil a gente encontrar que o valor dessa amplitude A deve ser igual a 1 sobre kT. E se nós quisermos determinar a energia média E por modo de oscilação de uma partícula, supondo aqui que as possibilidades possíveis para os valores de energia são valores contínuos, então, ou seja, supondo que qualquer valor de energia é possível, a energia média por modo de oscilação vai ser igual à integral de 0 a infinito da energia multiplicado pela fração, que é a função de distribuição de Boltzmann, dE, e o resultado disso aqui, substituindo aqui o valor da função de distribuição de Boltzmann, nós vamos concluir que a energia média por modo de oscilação, já substituindo o valor de A, que é 1 sobre kT, vai ser igual a 1 sobre kT vezes a integral de 0 a infinito de E vezes E elevado a menos E sobre kT dE. Se a gente fizer aqui uma integração por partes nessa integral e multiplicar o resultado por 1 sobre kT, nós vamos encontrar que a energia média por modo de oscilação vai ser 1 sobre kT vezes kT ao quadrado. Portanto, daqui a gente pode concluir que, do ponto de vista clássico, a energia por modo de oscilação, energia média por modo de oscilação, ela é igual a kT. Esse resultado nós só obtivemos porque nós supomos que qualquer valor
de energia é possível para uma partícula. Ou, no nosso caso da radiação, nós estamos supondo que qualquer valor de energia é possível para o modo de oscilação da radiação. Então, se qualquer valor for possível, então a energia por modo de oscilação é igual a kT. E partindo desse resultado, a teoria clássica ela nos diz que a distribuição espectral da densidade de energia, que é o nosso U de lambda, vai ser dado pelo seguinte resultado. A distribuição espectral da densidade de energia, U de lambda, que é a nossa fração lá da densidade por volume total de energia, vai ser igual o número de modos possíveis de oscilação por unidade de volume, compreendido entre o intervalo de comprimentos de onda lambda e lambda mais d lambda, multiplicado pela energia de um módulo de oscilação, energia média de um módulo de oscilação. Então, essa energia média é kT e n de lambda é 8π sobre lambda a quarta. Essa relação, esse valor de U aqui, é chamado de lei de Rayleigh-Jeans. Então, esse resultado, partindo da teoria clássica, é chamado de lei de Rayleigh-Jeans. Mas será que a lei de Rayleigh-Jeans consegue explicar as observações experimentais? Então, vamos voltar lá para o que a gente viu. Nós vimos que a curva da densidade de energia em relação ao comprimento de onda, essa curva era uma curva mais ou menos dessa forma aqui. Porém, a lei de Rayleigh-Jeans, que está escrita aqui, se nós fizermos um gráfico dessa lei, o resultado que nós obtemos é esse aqui, ó. Então veja, para um corpo que está a 5.000 Kelvin de temperatura, o resultado experimental, a observação experimental, nos diz que a curva de densidade de energia em função do comprimento de onda para esse corpo é essa curva aqui, azul. Porém, a teoria clássica, que é a lei de Rayleigh-Jeans, ela está dizendo que a relação entre essa densidade de energia e o comprimento de onda é essa aqui, bem diferente do que é observado experimentalmente. Então esse aqui foi um dos grandes problemas da física no final do século XIX e início do século XX, porque a teoria clássica, que era a teoria de Rayleigh-Jeans, não conseguia explicar o que acontecia experimentalmente. Então, esse resultado ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta. Por quê? Porque a teoria de Rayleigh-Jeans era uma teoria que era boa para comprimentos de onda muito altos. Então, para lambda muito grande, a teoria de Rayleigh-Jeans ela consegue explicar parcialmente o que é observado experimentalmente. Porém, quando os comprimentos de onda se tornam cada vez menores, ou seja, quando os comprimentos de onda se aproximam do ultravioleta, e por isso a gente tem aqui o nome de catástrofe do ultravioleta, a relação teórica obtida por Rayleigh-Jeans não consegue mais explicar o que foi observado experimentalmente, daí o nome catástrofe do ultravioleta. Vários físicos tentaram resolver esse problema, porém, quem conseguiu a solução foi um físico chamado Max Planck. Então, em 1900, no ano de 1900, o Max Planck ele anunciou que, depois de adotar algumas hipóteses um pouco estranhas, havia conseguido obter uma função de U de lambda que estava de acordo com os resultados experimentais. E aqui é bom a gente deixar claro que o que o Max Planck utilizou foi um artifício matemático que fez com que ele obtivesse a equação correta. Ele não sabia qual era a explicação física para isso. Aliás, o Max Planck ele achava que a ideia que ele propôs era apenas uma, digamos assim, uma gambiarra matemática para resolver um problema. Ele não achava que a natureza de fato se comportasse da maneira com que a matemática estava dizendo. Mas qual foi a proposta do Max Planck? Então, o Planck ele propôs que a energia da radiação, diferentemente do que a gente viu no caso clássico,
essa energia ela não deveria ser encarada como uma grandeza contínua, mas sim como uma grandeza discreta. Na prática, o que é que isso significa? Isso significa que os modos de oscilação, como a gente calculou na teoria do ponto de vista clássico, o modo de oscilação não pode ter qualquer valor de energia. Ele só pode ter valores específicos, valores discretos de energia. E esses valores discretos, esses valores específicos, eles receberam o nome de quanta. Ou seja, a energia de cada modo de oscilação tinha que ter um valor correspondente a esse quanta de energia ou múltiplos inteiros desse quanta de energia. Então, a hipótese de Planck foi que a energia dos osciladores deveria ser igual a N vezes HF. HF era justamente esse quanta de energia. Então H é uma constante, que depois ficou conhecida como constante de Planck, e F é a frequência da radiação. E esse N é um número inteiro que pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou qualquer outro valor inteiro. Então, essa alternativa de Planck, de fazer com que a energia fosse discreta e não mais contínua, isso fazia com que a gente tivesse que mudar a energia média por modo de oscilação. Como nós vimos, a teoria clássica nos dizia que essa energia média por modo de oscilação era igual a kT. Porém, se a gente faz essa modificação, nós vamos obter um resultado diferente. Então, considerando agora a hipótese de Planck, nós não podemos mais utilizar essa integral aqui para descobrir o valor da energia média, porque essa integral pressupõe que o valor da energia ele pode ser contínuo, ou seja, qualquer valor da energia é possível. Só que a gente viu que só valores discretos de energia múltiplos de HF são possíveis. Portanto, essa equação ela não é mais válida. Então, se a gente considerar que apenas valores discretos de energia são possíveis, a nossa fração de energia, a nossa função de distribuição continua a mesma. A diferença é que agora esse EN vai ser igual a NHF. Portanto, se eu quiser calcular o valor dessa amplitude, eu tenho que considerar que a somatória de todas as frações, note que aqui não é mais um integral, e sim uma soma, porque os valores são discretos agora. Então, a soma de todas as frações Fn deve ser igual a 1, só que como f de En é igual a isso aqui, então eu posso substituir, e aqui, fazendo essa conta, não vou fazer aqui, mas vai estar no material que eu vou disponibilizar para vocês. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar que a amplitude é igual a 1 menos E elevado a menos HF sobre KT. Note que esse resultado é bem diferente do resultado da amplitude que nós encontramos no caso clássico. No caso clássico, essa amplitude era 1 sobre KT. Agora, a amplitude, do ponto de vista da lei de Planck, da hipótese de Planck, vai ser isso aqui. E como é que eu calculo, então, a energia média por modo de oscilação partindo da hipótese de Planck? Então, partindo da hipótese de Planck, nós não podemos escrever mais uma integral, nós temos que escrever uma soma. Então, eu vou ter aqui a soma de n igual a zero até infinito, de En vezes a função de distribuição de Boltzmann. Isso aqui vai ser igual a A. Aqui eu já substituí o valor de F, né? Então, por isso que o A sai aqui, ele é constante, então ele sai da soma. Fica a soma de n igual a zero até infinito, de En vezes E elevado a menos NHF sobre KT. Então, a partir disso aqui, e se a gente considerar que a frequência ela é igual a C sobre lambda, então resolvendo essa soma aqui, novamente todos os cálculos vão estar no material que eu vou disponibilizar para vocês, no PDF, nós podemos encontrar que a energia média por modo de oscilação vai ser igual, em termos apenas de lambda, vai ser igual a Hc, H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz, Hc dividido por lambda, que multiplica E elevado a Hc sobre lambda kt menos 1. E assim, como consequência da hipótese de Planck,
a energia por modo de oscilação não é mais igual a kT, como é no caso clássico. Então, no caso clássico, nós vimos que a energia por modo de oscilação é kT. Agora, essa energia por modo de oscilação vai ter esse valor aqui. E agora nós podemos descobrir qual é a função de distribuição de densidade de energia segundo os cálculos do Max Planck. Então, se a gente multiplicar o número de modos de oscilação, que a gente já calculou, né, que o n de lambda, multiplicar por esse valor de energia, nós vamos encontrar o valor de U de lambda. U de lambda é igual a n vezes a energia média por modo de oscilação. Esse Nzão nós já vimos que é 8π sobre lambda quarta. Essa energia média nós acabamos de calcular em função de lambda. Ela dá isso aqui. Portanto, a função de distribuição da densidade de energia, U de lambda, vai ser igual a 8π vezes Hc dividido por lambda quinta vezes E elevado a Hc sobre lambda kt menos 1. Esse resultado aqui, para essa função de distribuição, para esse U de lambda, é chamado de lei de Planck para a radiação de um corpo negro. Então vamos ver aqui qual é a diferença dessa lei de Planck para a lei de Rayleigh-Jeans. Aqui a gente tem a lei de Rayleigh-Jeans, que é bem diferente do resultado experimental, essa lei aqui. E aí, com a hipótese de Planck, nós temos uma correção nesse valor de U de lambda, que é a lei de Planck, e a lei de Planck se ajusta muito bem aos dados experimentais. Portanto, a emissão de radiação por um corpo negro, ela é dada de forma bastante precisa pela lei da radiação de Max Planck, que está escrita aqui. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.